Boa tarde, observadores. Sejam bem-vindos à live de hoje. Vou só destacar aqui o assunto da nossa live. Enquanto isso, vamos enviando o aviãozinho, convidando mais pessoas para vir participar da nossa live hoje, com um tema bem legal, bem desafiador, mas vida que segue, né? Quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou responder? Mas aí eu pedi a guiança do Espírito Santo e cá estamos para compartilhar, né, deste momento. Luz e trevas. Luz e trevas se misturam? Bem-vindo para vocês que chegaram. Vamos enviar convite? Vamos convidar mais pessoas para participar conosco? Boa tarde, Betina. Luz e trevas se misturam? Esse é o tema da nossa live hoje. Acho que eu consegui deixar fixo aqui. Boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. Olha, recebi uma pergunta, né, lá no meu YouTube, diante de um vídeo em que eu falo sobre relacionamento de crente com não crente. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: não te criticando, amando as suas aulas, mas queria entender algo. Se a palavra de Deus diz que não há união entre luz e trevas e não se deve fazer aliança com o ímpio, sobre o relacionamento de crente com não crente, você poderia explicar melhor? E sobre obedecer princípios? Cá na palavra de Deus, em 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz o seguinte, e eu suponho que foi por isso, desse versículo, que essa pergunta surgiu. Diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com um descrente. Deixa eu enviar aqui uns aviãozinhos que eu esqueci. Eu não sei como fixar ali a pergunta que eu recebi. Enfim. Não se ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Belial e Cristo? Que há de comum entre crente e o descrente? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Agora vamos lá. O que é a escuridão? O que é a treva? É claro que quando Deus diz que luz e trevas não comungam, é porque é impossível. O que é as trevas? O que é a escuridão? É a ausência de luz. A ciência, ela já conseguiu explicar, a ciência, ela já conseguiu provar que a luz existe. Mas até agora, no momento desta live, ainda não foi provado a existência da luz. E o que é então, Luciana, essa escuridão, essas trevas? Pensa aí num quarto escuro. Você entra no quarto, tá escuro, tá trevas. Quando você acende a luz, acontece o quê? As trevas vão embora. E é impossível treva, escuridão, conviver com luz. Por quê? Onde a luz chega, as trevas vão embora, a escuridão some, desaparece. A gente tem muito costume de usar a palavra de Deus para julgar a vida ou a situação dos nossos irmãos. E tá tudo bem com isso, porque foi isso que nós aprendemos. Porém, a luz e a treva não se misturam porque não tem como. Não é uma ameaça, é uma afirmação. É impossível a luz se misturar com as trevas. Não tem como. Essa comunhão não tem como.
coisa. Se eu sou luz e chego numa vida que está escura, se a luz habita em mim, e eu chego numa vida que está escura, o que vai acontecer? A minha luz vai fazer o quê com as trevas? Você entra dentro do quarto, tá escuro, acende a luz, cadê a escuridão? Sumiu. E a noite e o dia, que Deus fez essa separação. E fez essa separação por quê? Porque a luz não comunga com as trevas, não tem como. E o que é essas trevas? É uma sombra. Só uma sombra, tá? Aqui está o sol, correto? Aqui está a terra. Enquanto esse lado está identificado aqui, virado para o sol, é luz, é dia. Mas vai virando, esse lado aqui que era dia, começa a ficar escuro, porque ausência de luz. E isso acontece porque luz e trevas não andam juntos, não tem como. Não é uma ameaça para que eu possa usar em relação ao meu irmão, não. E o crente e o descrente não comunga da mesma ideia, não tem como. Nós já falamos aqui o que é crença, sem ser religião. É aquilo que eu acredito como verdade. Então, se eu acredito que comer carne de porco faz mal, se eu comer, a minha culpa é levada ao universo em forma de frequência vibracional, emoção em movimento, vai trazer para mim, de acordo com as leis universais estabelecidas por Deus, vai trazer para mim o resultado correspondente com essa culpa que eu enviei, tá? Então, esse castigo vem por aí. Agora, começa a ficar em julgo desigual quando eu entro em um casamento. Já tirei a questão aqui de julgar o meu irmão, né? Que aí, porque não foi lá, levantou a mão e falou, sou crente, aí os meus olhos dizem que não é crente. Mas é o coração que o Senhor visita. Boa tarde, Lucinha, tudo bom? Bem-vinda. Mas é o coração que o Senhor visita. Vai ficar gravada, viu? Já falei bastante coisa interessante aí. Então, se eu não tiver o olhar de Cristo, se os meus olhos não forem luz, eu só vou enxergar treva, porque as trevas é a ausência da luz. Agora eu trouxe aqui uma experiência para você praticar aí em casa e tirar as suas próprias conclusões. Não é o que Luciana está falando, é a sua experiência que vai testificar a verdade. Porque Luciana não é dona da verdade, ela compartilha de experiências e daquilo que ela aprendeu com você. Não estou aqui também para ferir princípios e valores que você estabeleceu como certo. Se é certo para você, tá tudo bem. Mas se não é, tá tudo bem também. E isso é o quê? É um julgo igual. Quando eu respeito a sua visão e você respeita a minha. Porém, a verdade já está dentro de nós. E cabe a nós buscar dentro de nós o Espírito Santo de Deus que aqui habita, para que essa verdade seja revelada, para que essa luz saia para fora. Então eu, crente, com o olhar que eu tinha, que o meu marido não era crente, e eu vou compartilhar aqui algo bem engraçado, eu crente com esse olhar, eu julgava o meu marido como descrente, como trevas, e é claro que as pessoas que tinham essa informação também fizeram esse julgamento em relação ao nosso casamento. Eu também fui para esse casamento com medo. Porque, mas só continuei porque de profecia de lá de fora para mim, de revelação do Espírito Santo de Deus para mim, eu tinha a resposta o tempo todo, que aquele casamento era sim da parte do Senhor. Eu não estou dizendo para você olhar para o mundo, se atrair e ir lá e falar, vou casar com esse, não faz mal, que a irmã Luciana falou, ei, peraí, não vai pela cabeça da irmã Luciana não, vai pela cabeça de Cristo, porque ele consegue te guiar. Peça o olhar dele sobre essa situação. É a sua vida, é o seu processo, até mesmo porque quantos casamentos de crente com crente que andam em julgo desigual,
E quando eu ando em jugo desigual, o que é o jugo? É aquela coisa que segura aqui, né? Os dois bois, aí eles andam retinho um com o outro. E se um andar para um lado, dá ruim, porque o outro quer ir para outro lado, aí vira briga, não sai do lugar. Jugo igual é andar em concordância. Aí eu caso com meu marido, a gente anda em concordância? Sim. Ele é flexível a mim, às minhas vontades, à minha religião, ao meu jeito, e eu sou flexível a ele, às vontades dele, ao jeito dele. A gente se respeita, o amor nasce. Eu, né, vim com essa questão cristã. Se eu vou com a visão cristã, ainda que estava um pouco assim, sabe, bem religiosa, mas se eu sou sal e luz nessa terra e eu chego num lar que não tem sabor, o meu papel é dar sabor a este lugar. Se eu sou luz e chego num lugar onde tem trevas, o meu papel é estipar com as trevas. Por quê? Porque na presença da luz, as trevas desaparecem. Agora, se eu vou para um casamento da mesma religião ou não, e chego nesse casamento com todas as minhas inclinações, dores, com o meu lado sombra encoberto, o lado sombra encobre a luz, tá? E por que o lado sombra encobre a luz? Porque a gente deu significado a uma cena que vivemos lá atrás e guardamos como verdade. Então, se o lado sombra encobre a luz, o ego encobre o Espírito Santo, como que vai ter um casamento com jugo igual? Vai ser sempre acusação, julgamento, briga, discussão. Vai virar aquela bagunça do jugo desigual, sim. Pode ser que a religião seja igual, mas se não está feliz no casamento, está agindo em jugo desigual. Não há concordância, não há respeito, não há olho no olho, certo? Há uma pressão, um julgamento, uma religiosidade. Você tem que ir, você tem que ir, e você tem que ir. Gente, é horrível. A pessoa não ter liberdade, uma dádiva de Deus. Aqui fala de ferir princípios. E esse princípio e esse valor estabelecido por Deus que Ele entregou para mim, eu fico tirando o tempo todo. Aí eu coloco a escuridão nos meus olhos e fico vendo a escuridão no outro e começo a julgar. E aí esse julgamento vem para minha porta. Então, se eu sou sal e luz da terra, eu, luz, estipo as trevas. Agora eu preciso olhar se eu não estou sendo enganada, porque se eu estiver julgando, apontando, condenando, com raiva, frequências baixas, eu estou vivendo no engano, tá? E assim, é com muito amor que eu venho trazer essa resposta aqui, porque foi com muito amor que também eu recebi. Então, se a gente não presta atenção, a gente vai fazer igual o diabo, né? Usar a palavra de Deus para enganar, para matar e destruir. Destrói, porque talvez aquele casamento seria para acontecer igual tem acontecido no meu casamento e não aconteceu porque a pressão foi tão grande, as pessoas não aguentaram e deixaram para lá, porque eu recebi uma pressão muito grande em relação ao casamento. Só que eu continuei ouvindo a voz de Deus. Senhor, me guia, Senhor, me mostra. Fiz igual o novelo, tá molhado, é do Senhor, tá seco. E eu pedia, levanta um profeta que não me conhece, que não sabe da minha história, para vir trazer para mim essa revelação, porque eu acredito. É que eu não tenho áudio, gente, mas eu vou procurar. Se eu achar, eu vou compartilhar com vocês. Uma irmã que nunca me viu, mas nunca me viu mesmo. Sabe como que ela mandou para mim o áudio? Ela mandou o áudio para uma amiga minha. Eu não a conheço, e ela nunca me viu, e eu nunca vi. Depois é que eu fui procurar a foto dela. Uma senhora, eu não sei se ela tinha 70 ou 80 anos, mas ela orando no monte, o Senhor começou a mostrar para ela todo o desenrolar, propósito e tudo mais do meu casamento. E isso é frequência que a irmã acessou adiante, porque não existe tempo e espaço para o Espírito Santo, só para nós. E aí ela já viu adiante. E aí naquela mensagem ela dizia assim: eu tava assim em casa, não casa com medo, perguntando, né? Eu jejuei uma semana, depois eu chamei mais gente, vamos jejuar comigo 3 dias, fiquei em oração durante um mês de medo. Eu tinha medo? Sim, claro que eu tinha. Agora que eu não tenho mais, né? Vi e aí fui liberta. E ela manda um áudio assim, do monte, para essa minha amiga na madrugada. Minha irmã, eu não sei quem é, mas o Senhor me disse que você sabe e você vai enviar esse áudio para ela.
Tem uma pessoa que está assim, foi contando a minha história. Está assim dentro de um relacionamento que é um propósito de Deus, mas o inimigo já saiu em fúria para poder tomar. Mas essa noite o Senhor mostra libertação e liberação nesse propósito. E eita, que eu cheguei a arrepiar. Porque não foi pra mim, não tinha o meu número, mandou pra amiga, e elas nem eram amigas assim, era companheira de monte, que ela viajava pra lá de vez em quando, subia monte. Esse dia ela não tava no monte. E aí ela dizia, olha as características, é um senhor, tá de sapato branco e jaleco branco. E eu vejo o inimigo levantando feito uma serpente para acabar com isso. Mas é do Senhor. E o que é do Senhor, nada separa. O que é do Senhor, nada separa ele do Senhor. Não tem nada a ver com a separação. E eu falei, gente, quando ela me ouviu naquele de namoro, caso no caso, porque o namoro ia ser rápido, sabe? O namoro foi rápido, 2 meses de namoro, e os 2 meses de namoro foi assim, vamos nos encontrar para terminar. Tá cancelado. Esse foi o namoro, até o dia do noivado. Ó, vou colocar a aliança e a gente vai marcar a data. Se der certo, bem, se não der, a gente foi desse jeito, bem sincerão mesmo um pro outro. Só que eu perguntei ao Senhor, e qualquer coisa que você vá fazer na tua vida, em qualquer área, pergunte ao Senhor. Não se deixe enganado, não deixe o inimigo de nossa alma usar a palavra de Deus, que é boa, perfeita, e às vezes parece desagradável, mas é sempre agradável, para poder impedir você de alcançar a sua bênção. Tá? E eu ainda fui com medo. No meu casamento, eu ficava para um amigo meu o tempo inteiro. Dija, eu tô com medo. Dija, eu tenho que cancelar a ligação, cancelei. Dija, eu tô com medo. Dija, mas o Senhor falou que é propósito de salvação e não sei o quê. Luciana, confia. Ou você confia ou você deixa pra lá e diz que não confia logo. Enquanto isso, a minha mãe já estava desesperada, com medo de eu casar, né, com um homem 42 anos mais velho que eu. Minha filha batalhadeira o tempo todo, merecia alguém para cuidar dela, agora ela arrumou alguém que ela vai cuidar dele, e aí estava vivendo nesse momento, tá? A cidade inteira, e tá pecando, e o pau quebrou. Só que eu firmei o meu olhar em Cristo, e onde eu pisava, eu estava trazendo a resposta, enchia meu coração. E aí, diante de tudo que estava me acontecendo, eu decidi ouvir e dar esse voto de confiança. Não vou dizer que é fácil, que foi fácil, porque para mim era desafiador. Você só ouvia da minha boca o seguinte: eu só me relaciono com alguém que tem a mesma fé que eu. A mesma fé, eu não prestei atenção nisso, porque eu não falava a mesma religião, eu falava a mesma fé. Casei. Cheguei no casamento, tô eu ali, aí o Senhor me pediu um tempo sem a igreja. Aí eu falei, Senhor, como é que é? Meu coração se alegrou, como disseram, vamos à casa do Senhor. E aí meu coração se alegrou. Vai eu para esse casamento e atender isso, né? O Senhor falou, deu um tempo. Eu falei, isso não é de Deus. Aí eu fui pedir prova de novo. Eu falo que eu dou trabalho para o Espírito Santo, dou mesmo. Fui eu pedir prova de novo para Deus se aquele relacionamento era do coração dele para mim. Lembrando que Deus diz sim para a gente o tempo todo diante das nossas escolhas, porque é algo que a gente coloca no coração e eles são dos nossos corações para trazer a nossa realidade. Então, qual a emoção que está aí sendo enviada ao universo? Porque é essa emoção que vai chegar em forma de resultado para a sua vida, tá? Não é o julgado que o outro está fazendo que vai mudar alguma coisa, não, nem para você, nem para Deus. Porque o pensamento do outro diz respeito ao outro. Agora, o seu pensamento em relação a você e o seu pensamento em relação ao outro diz respeito ao outro. Aí eu chego no casamento, aí o Senhor fala comigo assim, para mim ficar um tempo sem ir para a igreja, e eu abri o berreiro. Porque eu pensei, ele é que tá me separando, ele é que tá fazendo isso comigo agora. E abri o berreiro mesmo, dentro do banheiro, em casa, já casada. E aí eu tinha me arrumado e saí lá fora tirando a maquiagem. E meu marido olhou pra mim e falou, o que foi? Aí eu falei, é que Deus falou pra mim não ir pro culto. E aí ele falou, sim, o que é que tem? Eu falei, será se tem algo errado comigo? Era chorona. E aí ele tava batendo a manteiga, né? Que ele faz a manteiga nossa lá de casa. Ele tava batendo a manteiga, desligou.
olhou pra mim, ficou em pé e disse pra mim, nunca leu a Bíblia, tá, gente? Agora que ele começou a ler, de ver eu falar coisas que ele fala na ciência da homeopatia e que eu falo, Jesus já tinha falado. Jesus já falou. E aí, nunca tinha lido a Bíblia. E aí tá ele lá, vem cá. Por acaso, se agora você for lá pra Marte, Deus não vai estar com você? Tá, se você entrar dentro de um submarino e aí descer lá nas profundezas do mar, Deus não vai estar com você? E se vier aí um disco voador, igual fizeram com... Quem foi o profeta que foi levado na carruagem de fogo? Esqueci. E se acontecer isso com você, porque o negócio da carruagem de fogo, ele sabe por ter lido em um poema. E ele fala que é disco voador, coisa de criança. E aí, quando ele me disse isso, o Espírito Santo de Deus saltou, porque como que a gente sabe se o que a gente está ouvindo, vendo ou experimentando é de Deus ou não? Quando a nossa alma salta, tá? Porque dentro de nós, onde o Espírito Santo de Deus habita, está toda a verdade. É, o profeta Elias. Obrigado, Lucinha. Então, quando ele desligou e falou assim, eu falei, papai, é de Deus. E ele ficou olhando, e aí pronto, né, aquele mover, você já sabe como que é. E ele olhava pra mim e falava, o que foi? Aí eu, é Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Foi o Espírito Santo de Deus que tá falando comigo através de você. E ainda falava assim, né, aqui dentro do meu pensamento, Deus usa a mula mesmo. Olha eu julgando o meu irmão, meu marido. Eita. E aí tá bom, não continuou não, porque eu cheguei no casamento assim, bem religiosa. Tô eu lá de noite, deitada com ele recebeu a mensagem de um feito lá, que a sobrinha dele tinha feito. E aí ele foi parabenizar ela. E aí ele começou, fulana, que é filha de Beltrana, que é filha de não sei quem. E aquilo me deu um nervoso, porque as pessoas falavam pra mim que ele era espírita. E se fosse, não era meu papel respeitar meu irmão, o jeito dele adorar? Naquela época eu ainda duvidava, eu ainda achava que existia outros deuses. Não existe outro Deus. Então toda vez que eu for querer defender o meu Deus, eu tô dizendo que existe outro para mim sair na defensiva. Só que eu ainda não tinha essa informação. Eu ficava querendo provar que não existia outro Deus. E se eu quero provar, eu tô dizendo, entrando em concordância que existe. Aí ele fala, pai, foi trazendo, sabe, as pessoas tudo. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa quem morreu em paz, deixa defunto quieto. Quer que as coisas melhorem na vida e fica aí atrás de defunto? A gente tem que buscar Jesus Cristo. Ele manso, conforme, olhou pra mim e falou assim, uai, eu tô fazendo alguma coisa errado? Falei, tá sim, tá fazendo errado. Isso é coisa que se faz e depois quer que a vida prospere e depois quer que as coisas se resolvam. Assim, estouradinha, né? Que eu falo baixo. Já viu a voz aqui? Tava gravando aula pro observador e aí o negócio pegou fogo e eu deixei. Aí a voz fica aqui, né? Jesus, entra aqui em providência. E aí, quando eu terminei de fazer isso, de dar o meu show de religiosidade, eu entrei para dentro do banheiro e falei, vou falar com o Espírito Santo, vou pedir Jesus uma palavra, porque ele vai ver, ele, meu marido, ele vai ver como que é que se trata um crente, esse circunciso. Entrei, ajoelhei, respirei, Espírito Santo de Deus, me dê uma palavra, como pode, Senhor? Como pode uma coisa dessa? Me mostra a verdade para que eu possa apresentar para ele. Peguei a Bíblia, ao invés de abrir a Bíblia lá dentro do banheiro, ter a oportunidade de mudar de página, não. A pessoa pegou a Bíblia, sentou na beira da cama com a Bíblia fechada e falou, olha, eu pedi a Deus uma palavra e você vai ver o que ele vai te falar essa noite. Ah, pode rir, tá? Eu já tô rindo, você pode rir também. E aí, quando eu li Jesus, que é filho de Davi, que é filho de não sei quem, que é filho... Rapaz, completo. O capítulo inteiro. E eu olhei para ele assim, nossa, e o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, dê honra a quem tem honra. Nosso Deus, e eu falei, papai amado, como que eu vou conseguir honrar meu pai e minha mãe se eu não honrar o pai e a mãe da minha mãe e assim sucessivamente? A semente ia morrer, não é? E eu falei, meu Deus, na hora eu falei, amor, me perdoa.
Aí ele, por que você não entendeu o que está escrito? Não, eu falei, é por isso, é porque eu entendi, me perdoa. Então, a partir do momento em que eu comecei a chamar Jesus para minha convivência, para minha vida de verdade, e por que que eu chamei Jesus? Não foi porque eu quis, crente aí, acreditando que Jesus ia fazer alguma coisa na minha vida, não. Foi não. Eu chamei porque a cidade pequena, quando me afastaram de tudo, eu fiquei com vergonha de dizer que era crente até para meu marido. Eu senti muita vergonha, emiti essa frequência, né? Infelizmente, colhi depois. Mas depois eu aprendi. E tudo é para isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aprendi tanto que consigo compartilhar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a minha vida tá boa. Graças a Deus. Em todas as áreas. Mas o foco aqui é essa, né? Então, diante disso, ele que nunca tinha lido, eu peguei a Bíblia e mostrei para ele, olha o que está escrito aqui. Ele, não é que está mesmo? Aí ele começou a ficar mais interessado ainda. E o Senhor foi trazendo isso para mim. Então, quando eu quis provar para ele que era crente, foi que eu vi que eu não era e que ele era mais do que eu. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó. Será que eu apaguei? Gente, eu apaguei. Mas eu acho de novo. É por isso que diz que o crente e o descrente não comungam junto. Porque se a gente continua naquela brigação desgramada, tava lá daquele jeito até agora, sem viver, sem ser abençoada no casamento, meu casamento ia ser trevas. Agora eu te pergunto, como que está os casamentos que você conhece, que dizem, que proferem a mesma fé, que dizem que são crentes, são crentes, mas um crê numa coisa, o outro crê em outra. Aí entra em conflito, um querendo provar que o outro está certo. E a palavra de Deus também diz para a gente não entrar em conflito com nossos irmãos. Estender em amor, não julgar, acolher. É claro, exortar na palavra. Mas o exortar na palavra é isso, trazer a luz sobre as coisas. Não é trazer acusação. Tem coisa na Bíblia que está escrita que é uma afirmação e não uma acusação. De Deus não se pode zombar, é uma afirmação. Deus não tem ego, é impossível. Você pode chegar e zombar de Deus o tanto que for, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o que acontece? Como que o castigo, Luciana, vem sobre a minha vida? Existem leis universais estabelecidas por Deus. Então, se eu sentir culpa, eu envio a frequência de culpa e recebo cenas, atores na minha vida para trazer a realidade, aquilo que está no meu coração, que foi lá que Deus olhou e disse, tá, ok, sim, sim, amém. Ele não diz não, porque ele não vê maldade. A gente vê maldade porque a maldade está no mundo. No trono dele, não existe. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo. Porque se ele não envia Jesus Cristo, a gente ia estar perdido. Porque a gente olha com o olhar do mundo, vê maldade em tudo. Mas se os meus olhos forem luz, todo o meu caminho será luz. E eu falei que ia trazer a experiência para vocês, praticarem em casa. E aí, conversa e não falei, e não passei. A experiência é o seguinte, a luz aí da tua casa. Fica debaixo da luz. Para você entender o que é as trevas e entender também que aonde há luz, as trevas não habitam, não comungam, não tem como. Não é uma ameaça, é uma afirmação. Aí você fica, eu fiz antes, né, para poder vir falar com vocês. Fica debaixo da luz. Aí aqui, se você anda um pouquinho, o teu corpo faz sombra e a sombra aparece. O lado escuro só aparece quando a gente se desvia da luz. E onde, Luciana, o que eu faço, Luciana, para poder andar em luz, para poder ser extensão de amor, para poder andar em congruência com a palavra? Pega os dons do Espírito, cola na tua parede, que eu faltei pouco colar na minha testa. Cola na tua geladeira, na cabeceira do teu quarto, aonde você passar, onde os seus olhos alcançar. E toda hora, diante da sua comunicação, da sua ação em relação a você, em relação ao outro, vê se está em alinhamento com os dons do Espírito. Se você não estiver tendo alegria, você está lá em congruência com os frutos da carne. Se você não estiver em paz, aí você vê alguém casando com aquele que diante dos seus olhos não é crente. Você perdeu a paz
Vá pedir Jesus o olhar dele, porque ele te dá. Ele quer intimidade com você. Ele quer esse relacionamento com você. Ele não quer que você saia à defensiva dele, porque ele não precisa de um defensor. Ele não precisa. O lugar que ele está é santo e a maldade não toca lá. Não precisa. Agora nós nos tornamos vulneráveis de acordo com as nossas escolhas. Nós mesmos projetamos e depois tentamos correr desses resultados, tá? Olha para os casamentos que você vê se tem. Olha, gente, aqui na minha cidade tem casal crente que um é de uma igreja e outro é de outro. A concordância aonde? E briga, que é uma beleza. E quando não briga, somatiza no corpo. É uma dor de cabeça, é uma pressão. E é isso acontecendo. E é todo dia pedindo oração. Para esse casamento tudo bem, uns ajudam aos outros, mas o dia que você começar a olhar para dentro, o dia que você ir buscar no reino, você vai encontrar o que você precisa. Tudo vai te ser acrescentado, porque onde o Espírito Santo de Deus habita, é aqui dentro, não é? Enquanto você ir buscar aqui e acolá, você não vai encontrar, e vão te dizer, olha, Jesus está naquela igreja, Jesus está naquele templo, Jesus está naquele autoconhecimento, porque teve uma hora que eu fiquei religiosa em relação ao autoconhecimento. Fiquei também, passei por essa fase, também foi engraçada. Depois eu compartilho. Mas busque aqui dentro e quando você encontrar, porque está aqui, você vai estender essa luz e as trevas vão embora. Simplesmente isso. Não é outra, não é uma mágica, não é o profeta tal. Preciso sim andar com quem me conduz à verdade? Preciso pedir a guiança do Espírito Santo? Preciso respeitar o meu momento de processo, essa transição de deixar o velho eu para trás? Preciso ser acompanhado nesse momento? Preciso, porque senão dá vontade de voltar para lá, para aquele lugar que é mais fácil. Aí a porta do céu é difícil, Luciana? É difícil porque a gente gosta da zona de conforto e tem lugar, tem casamento sofrido, penoso, que a gente não sai porque sente medo disso ou daquilo, sente medo do que vão falar. Aí vão me tirar do cargo se eu largar o casamento. Eu tiro o chapéu para amiga minha, que ela era líder ali em alta escala, e ela falou assim, eu não vou dar cabo da minha vida por causa disso, e vou lá falar com o pastor que eu tô separei. Acabou os problemas da vida dela? Acabou, porque era uma coisa de máscara. Ela foi lá apresentar a verdade dela e pronto. Encerrou o ciclo e tá tudo bem. Ai, Luciana, e o que Deus uniu não separa o homem, não separa mesmo. Ele tá falando de casamento por acaso? Ele tá falando uma afirmação, não é um julgamento. O que Deus uniu, e sabe o que Deus uniu? Deus me uniu a você, Ivanilde, a você, Rosângela, a você, Jean Santos, a você, Viviane. Deus nos uniu e nada nos separa. Por mais que a gente se vê separado, nós todos somos um. Eu e o macumbeiro, oh meu Deus do céu, Luciana, como você fala uma coisa dessa? Se foi Deus que criou, agora se a sombra tá por ali ou tá por aqui, que eu tô conseguindo ver sombra nesse irmão, eu preciso entregar para Jesus. Agora, mexer naquilo que Deus criou não é de ossada minha. Tentar consertar também não é. Liberdade de escolha foi para todos, para mim, para você, para quem escolheu outras religiões. Chega uma hora que, debaixo do céu, tem um tempo para tudo e o propósito de Deus vai se cumprir. Eu hoje confio nisso, então não estou mais preocupada com quem está fazendo ou deixando de fazer. Enquanto isso eu faço para que eu possa encontrar essa luz e estender ela. Porque a partir do momento em que eu estendo a luz, eu estou participando da salvação do mundo e não da destruição. Certo? Eu espero ter contribuído de maneira positiva, eu espero ter respondido a essa pergunta. E a experiência da lâmpada, fica lá debaixo e você vai ver, um pouquinho que você afasta, a sombra começa a aparecer. Por isso é que eu sempre falo, chama de novo a guiança do Espírito Santo que habita aí dentro de você, essa parte divina, essa parte Deus, Filho de Deus, Deusinho é.
Salmo 82:6, filho de peixe, peixinho é, assuma esse lugar que é seu por direito, assuma a paternidade do nosso Criador sobre a sua vida e comece a andar guiado pelos olhos dele. E sim, isso é uma verdade, essa questão que o irmão me colocou lá. Se as trevas não andam com a luz, não dá, não se mistura, não mistura. Não mistura de jeito nenhum, porque onde está escuro, acendeu a luz, as trevas vão embora. Acabou. Até agora, nem a religião e nem a ciência provou que essa mistura é possível. Você entra num quarto que está escuro e você acende a luz. Se não tiver algo para poder causar essa sombra, clareia todo o quarto, de lado a lado. Tá? Que possamos ser luz por onde a gente passar, que possamos estender o amor por onde a gente passar, em nome de Jesus. Gratidão pela presença de vocês e a gente se vê aqui amanhã na nossa live. A nossa live de amanhã eu não vou colocar o horário, porque como eu vou para uma outra cidade, é o horário que der, mas aí eu aviso vocês, mando o aviãozinho e deixo sempre gravado aqui. O tema da live de amanhã, meu filho me passou, mas eu esqueci. Mas eu vou compartilhar com vocês, tá? Beijão e até a próxima. Gratidão pela presença de vocês aqui.